né? Ele é professor titular do Departamento de Teoria de Arte e Música da UFES, aqui no Espírito Santo, professor efetivo do Programa de Doutorado Internacional à Distância, Transferências Interculturais e Históricas na Europa Medieval e Mediterrâneo, acadêmico responsável pelo estrangeiro 59 da Real Academia de Letras de Barcelona, é isso mesmo? Isso. Show de bola. Belas letras. E hoje eu estou aqui presente com ele, que ele vai nos falar um pouco sobre a Idade Média, né? A Igreja, as universidades, uma coisa completa sobre a Idade Média, né? Principalmente essa parte que é nos imputado, muitas vezes é imputado à Igreja, né? Na Idade Média, e hoje nós vamos falar sobre isso. E aí eu deixo o Ricardo Acosta aí para começar, né? Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Me lembra só o nome do seu grupo que eu estou conversando com vocês, Rodrigo. É o Grupo de Estudo Santo Atanásio. Grupo de Estudo Santo Atanásio de Linhares, não é isso? Isso aí. Ele envolve estudantes de qual Nós nível? é uma criação muito recente, é para leigos católicos, né, que querem aprender sobre a história da Igreja. Começamos sobre a Idade Média, que é o momento da história que mais se fala da Idade das Trevas, né? E nós compreendemos que não foi isso, né? Então pegamos aquele livro Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, e toda semana nós estamos comentando um capítulo, né? E cada um de nós lê, e aí uma semana a gente fala sobre um capítulo ou outro, né? Entendi. Bom, então envolve gente de todos os níveis da educação, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau? Isso aí. Tá, Universitários, muito qualquer bem. Bom, em primeiro lugar, o adjetivo que você utilizou agora, né, que ainda, infelizmente, na educação aí do Espírito Santo é muito forte quando se refere à Idade Média. Parece que as escolas aí no Espírito Santo mantêm essa tradição de adjetivar a Idade Média como Idade das Trevas, é isso mesmo? Isso aí, continua, provavelmente, né? Você foi educado assim na escola? Com certeza. Esse foi o meu tipo de educação. Vou até mais além, né? Eu descobri só que o Brasil era foi um império só aos meus 22 anos, você acredita? Como assim? Nas minhas aulas de história não se comentava sobre que o Brasil foi um império, né? Sobre essas coisas assim, né? No segundo grau? No segundo grau. Você estudou em Linhares ou no Rio? Em Ou Linhares. em Vitória? Não, eu estudei em Linhares mesmo. Em Linhares. E agora a Idade Média é ensinada no primeiro grau, né? Isso, primeiro e segundo grau. Não, só o segundo grau, desculpa. E o professor te falou exatamente esse termo, Idade das Trevas. Sim. Em todo livro de história que você vê, não sei hoje, né, que eu estou muito fora da educação, mas na minha época foi assim. Por isso Esse é um adjetivo cunhado, tem uma longa tradição de se referir ao período da queda do Império Romano no século V até, pelo menos, a descoberta das Américas no século XV, final do XV. Houve uma tradição muito forte, iniciada já no Renascimento italiano, lá atrás, de considerar esse período como um interregno, eu gosto de usar essa palavra, né? Um intervalo, um interregno entre a Antiguidade Clássica e o renascimento dessa Antiguidade Clássica nas artes, na educação europeia. Até década de 20 do século passado, isso era mais ou menos preponderante. Na verdade, começou a cair um pouquinho no final do 19 com a literatura, com o interesse dos românticos europeus em relação à Idade Média. Isso começou a ser lentamente desconstruído, né? Mas, de fato, foi só a partir da década de 30, na Europa, com a criação da escola dos anais franceses, com Lucien Febvre
e Mark Bloch, que essa noção começou lentamente a ser realmente desconstruída na academia, nas universidades. Agora, é claro, não estou aqui me referindo à noção, ao senso comum da imprensa, da televisão, dos meios de comunicação, que sempre, quando se surpreendem negativamente com alguma matéria recente, algum massacre, algum tipo de censura, algum tipo de desconhecimento intelectual, se refere como se estivéssemos voltando à Idade das Trevas. Isso é uma imagem que, nesse nível popularesco, nesse nível da grande imprensa, do establishment cultural do nosso Ocidente, isso não, é muito difícil, recusar, é muito difícil conseguir desfazer essa imagem. Agora, para quem estuda, ou pelo menos deveria ser assim, já nas escolas, porque os professores que dão aula nas escolas para o primeiro grau e para o segundo grau são formados nas universidades. Então, você, Rodrigo, certamente teve um professor na sua escola que fez, não sei, estudou na UFES, ou estudou em alguma faculdade particular de Linhares. Não sei se você se recorda desse professor. Não me recordo. Não, era tão importante, era tão marcante que nem o nome do pobre coitado ignorante, esse analfabeto. Porque também tem um problema, antes de entrar no nosso tema, até porque, Rodrigo, é preciso explicar melhor isso, né? Esses professores de história, formados nas nossas universidades particulares ou públicas, que vão lecionar nas escolas, eles têm mais ou menos, no Espírito Santo eu sei, um semestre para estudar a Idade Média. Normalmente assim, mais ou menos, um semestre para História Antiga, um semestre para a Idade Média. E, na maior parte dos casos, esses alunos na graduação, quando vão terminar o curso, eles costumam escolher temas de história do Brasil. Porque é mais fácil, porque é a nossa língua, é o nosso país, é a nossa cultura, pela proximidade temporal, seja o que for, normalmente esses estudantes escolhem como TCC, como trabalho de conclusão, pode ser escravidão no século XIX, a República Velha, a ditadura militar, enfim, escolhem um tema assim mais próximo. Então, aquela educação que ele teve, aqueles ensinamentos que ele teve, lá do primeiro período, lá do segundo período, aquilo já foi embora. Foi embora. Então, quando ele é contratado para dar aula numa escola, e aí não, por uma questão mercadológica, ele, de repente, se vê obrigado a ensinar lá no primeiro grau história antiga, ou história medieval, que até tem o seu espaço nos livros didáticos, até tem, mas ele fica, aquela memória lá da graduação, aquela imagem que o professor que não gosta de Idade Média, que não gosta de história antiga, história medieval, que só gosta de história do Brasil ou história do século XIX para cá, que é preconceituoso contra o períodos anteriores à Revolução Francesa, aquela imagem fica muito, muito firme na mente e, em muitos casos, esses professores nem leem os livros didáticos passados pela escola. Eu sei porque posso te dar um exemplo. Uma sobrinha que eu tenho fez história, lá no Rio de Janeiro, é professora hoje de história. E ela me comentou certa vez, já faz tempo, sobre um topos da Idade Média, que é o preconceito contra as mulheres, né? Alguma coisa assim. E aí eu falei, aí ela me disse assim, deu uma barbeirada, falou uma bobagem. Aí eu falei, seu professor disse isso? Ela falou, disse. Empresta, por favor, minha sobrinha, me empresta, por favor, o livro. Aí eu fui ver no livro, era exatamente o contrário que o professor tinha dito, ou seja, o professor não tinha lido nem o próprio livro da escola. Então, assim, há um monte de problemas que fazem com que, no final das contas,
fique ainda preservado na cultura nossa, na cultura já educada, das pessoas que passaram pelos bancos escolares, essa imagem negativa da Idade Média, da Idade das Trevas, do obscurantismo, da ignorância, a Igreja Católica, e agora eu vou entrar no tema, a Igreja Católica como a principal responsável pelo analfabetismo que existia na maior parte da população, e assim por diante. Então, eu queria bater um papo, você me convidou, achei uma ideia interessantíssima do seu grupo, de ti. Vamos falar um pouquinho sobre esse mito, né, do ponto de vista da educação. Eu vou compartilhar aqui, já que você me ensinou a compartilhar, vamos agora para o slide. Share. Pronto. Quando aparecer o slide, me diga aí. Apareceu. Então, apareceu, e também as nossas duas imagens aí do lado, está aparecendo também, não? Sim, em cima está aparecendo. É em cima. Para quem está assistindo, é em cima. Isso aí. Porque para mim aqui é no canto direito. Então, tá. Eu já apresentei esses slides em 2 ou 3 outras oportunidades, eu vou usá-los só como uma base para não me perder, porque são muitos os assuntos. Aqui, logo de cara, eu mostro para vocês a Catedral de Milão, que é uma catedral gótica. As catedrais erigidas pela Igreja Católica em toda a Europa, vê que coisa belíssima, né? Esse já é um gótico tardio, e nós vemos que é um gótico tardio por causa das agulhas, das dezenas de agulhas que se lançam flamejantes para o céu. Tem centenas de obras artísticas aí, esculturas, pinturas, afrescos, vitrais, e a Igreja Católica foi responsável, quando caiu o Império Romano, já cristianizado, a Igreja Católica foi a única instituição que conseguiu sobreviver na mudança, durante as invasões bárbaras, ao longo das invasões bárbaras, isso é um verdadeiro milagre, tá? A solidez com que ela foi lentamente difundindo o cristianismo, o catolicismo por terras europeias. E à medida que a crença católica ia se espalhando, sendo disseminada pelos pregadores, pelos monges e eremitas, ou seja, qualquer religioso que se aventurasse um pouco mais longe em relação aos grandes centros esses que haviam caído em declínio também justamente por causa das invasões, o cristianismo foi ganhando espaço territorial do século V até o final da Idade Média. E à medida que o cristianismo foi se expandindo na crença do continente, os crentes sentiam a necessidade de terem centros onde eles pudessem, igrejas, locais onde eles pudessem rezar as suas missas, locais onde pudessem abençoar os seus mortos, né? Inclusive, o cristianismo é um dos responsáveis pela transferência dos cemitérios que ficavam no mundo antigo fora dos muros da cidade para dentro da cidade, né? Os mortos passaram a, digamos assim, entre aspas, conviver com os vivos. Então, a igreja, as catedrais, são a maior expressão religiosa da Europa medieval. O tamanho dessa catedral, vocês podem ver em relação aí às pessoas. Eu não sei se o meu mouse mexendo, vocês estão vendo? Aqui embaixo. José? Caiu a conexão? Tá ok para mim aqui. Então, vamos lá. Você consegue ver quando eu movimento o mouse? Aqui embaixo? Sim, tá aparecendo o mouse aqui.
Perfeito. Então, com a setinha, né? Você pode ver pelo tamanho das pessoas a magnitude de uma catedral, e não é apenas por simples deleite estético. De fato, elas abrigavam centenas e centenas e centenas de fiéis na Idade Média para os seus cultos. Tá? Do ponto de vista educacional, a Igreja Católica também foi a principal responsável pela transmissão do conhecimento antigo para a Europa, póstera, né? Para os pósteros, através dos monges copistas. E aqui vou enfatizar, todo conhecimento, todas as obras escritas no mundo antigo, textos de filosofia, de literatura, de poesia erótica, de história, de botânica, de astronomia, tudo, literalmente tudo que foi produzido por gregos e romanos foi transmitido, chegou-nos até hoje, graças ao trabalho laborioso, esforçado, dedicado de copistas. E aqui eu trouxe duas iluminuras, que são pinturas de livros, que mostram, do lado esquerdo, um santo, né, um dos apóstolos, redigindo, ele tem a aura santífica, e do lado direito um monge também, copiando, escrevendo uma obra. Ou seja, ao longo da Idade Média, e não por culpa da Igreja Católica, mas por circunstâncias históricas, os monges, os bispos, os clérigos, os religiosos ligados à Igreja Católica eram os únicos que sabiam ler e escrever, e eram educados justamente na Igreja Católica e aprendiam a ler e a escrever. Então, durante toda a Idade Média, clérigo vai ser sinônimo de letrado, pessoa que lê, que medita o que lê, tá? Ao passo que a maior parte da população, e não por culpa da igreja, mas porque vândalos, visigodos, ostrogodos, burgúndios, ângulos, jutos, saxões, olha, tem dezenas de tribos, todas analfabetas, de pai, mãe, avô, avó, bisavô, trisavô e o diabo que o carregue. Todos. E nós só conhecemos a história, um pouco da história dessas tribos, a história dos francos, a história, enfim, de todas elas. Porque religiosos escreveram, foram lá como antropólogos, foram lá viver, como antropólogo no século XX ia lá viver com os índios para conhecer a cultura daquela tribo indígena, eles se dirigiam ao risco das suas vidas para essas tribos, e aí escreviam a sua história, o que eles ouviam de relato oral. Então, por causa disso, a igreja, os membros da igreja foram os únicos que escreviam, que sabiam escrever. Agora, deixa eu avançar aqui. Agora, isso tem um preço, né? Deixa eu ver só aqui para não me perder. Então, isso tem um preço. Mas antes de eu falar do preço, quais foram as invenções? Eu botei ali em itálico, né? As invenções da igreja, porque, de fato, são invenções, são criações originais, né? Bom, o conceito de biblioteca, e eu coloco invenção em itálico porque, de fato, existiam bibliotecas no mundo antigo. A mais famosa delas foi a Biblioteca de Alexandria. Biblioteca de Alexandria, aliás, que sofreu acidentalmente um incêndio quando os romanos chegaram ao Egito através de Júlio César. Júlio César, dizem as más línguas que eles Júlio César mandou incendiar, mas eu não creio. Mas, de fato, a Biblioteca de Alexandria pegou fogo. Então, assim, já existia a ideia, a noção de juntar em um espaço o conhecimento, né? Mas, de fato, esse conceito de biblioteca
como um lugar para consulta pública, ele se deve à tradição da Igreja Católica. E um dos primeiros a cultivar uma biblioteca em um mosteiro foi Cassiodoro. Cassiodoro italiano e o seu vivário. A primeira, então, assim, não é que tenha sido invenção, mas a primeira, quem foi a disseminadora da ideia da biblioteca foi a Igreja Católica. Aliás, ficam com muita raiva de mim na UFES, porque eu determino que os estudantes lá eles têm que ler livros. Não, claro. Eles têm que ler livros, mas não, cada vez menos se interessam em caminhar até a biblioteca pública da UFES, para até uma bonita caminhada ali, lá pegar um livro emprestado. Isso é cada vez mais raro nas humanidades, de um modo geral, mas também, vamos confessar, não é só na UFES, mas de um modo geral no Brasil todo. Quando você fala assim, tem que ler o capítulo do livro tal, quando o professor fala isso, ele tem o seu boneco espetado, queimado e recortado nos centros de macumba, espalhados Brasil afora, porque é um ódio visceral que o estudante brasileiro tem com a leitura. Nossa. Nós ainda, infelizmente, não desenvolvemos o amor à leitura, né? As pessoas ficam dando pitaco, falando as coisas, também porque os próprios professores, como eu dei o exemplo no início, não são muitos que realmente preparam as suas aulas, leem os textos, consultam fontes primárias, não são muitos, não. Eu não sei qual foi a sua experiência lá na sua escola, mas com leitura de livros, né, tem dever de casa, tem que ler o capítulo tal, fazer um resumo do capítulo. Eu não sei como foi essa sua experiência, Rodrigo, mas o que eu tenho visto em Vitória é duro, viu? Passar, tem que ler um capítulo para a semana que vem. Nossa, era a morte. É a morte. Você passa a ser odiado e vilipendiado e ofendido pelas costas, assim, né? Todo dia. Biblioteca. Segundo, ler e estudar em silêncio. Há uma passagem muito interessante de Agostinho e Ambrósio, em que há uma estupefação pelo santo ler em silêncio, porque no mundo antigo, o normal da leitura de um texto é que ele era lido em voz alta. Então, os monges medievais, os religiosos católicos, também, essa sim, inventaram mesmo a leitura em silêncio. Você chega lá, no cantinho, pega seu livro e tal, e não fala nada, e lê. Isso é uma invenção assim, absolutamente maravilhosa, porque ler em voz alta cansa fisicamente. Os gregos eram assim? Os gregos e os romanos. A tradição antiga toda lia-se em voz alta. As cópias. Eu já comentei sobre as cópias. A Igreja Católica ela tem por tradição preservar o conhecimento. Qualquer que seja. Pode ser muçulmano, pode ser judeu, pode ser de qualquer cultura. Se há um escrito, se há uma obra, se há um autor que tenha dito alguma coisa, você guarda, preserva. Tanto que uma das atividades mais importantes dos monges medievais era, como eu disse aqui, olha lá, a cópia. Olha, aí chegava o abade para o monge e falava, meu filho, por favor, essa cópia aqui da República de Platão já está estragando, ó. Esse material está apodrecendo. Então, a sua penitência esse ano, meu filho, vai ser copiar esse livro todo no novo manuscrito. Aí ficava lá o monge. Agora, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Você imagina no inverno, abaixo de zero, um frio, como nós não conhecemos, e o monge lá copiando, e tinha que ter a caligrafia perfeita.
não é escrever qualquer garrancho, né? Então, as cópias... olha, eu vou te dar um exemplo. Eu costumo fazer aqui em Juiz de Fora eu não trouxe. Eu estou trazendo aos poucos a biblioteca, mas eu sempre confiro, quando eu compro uma fonte primária, uma edição de fonte primária, eu sempre confiro quais são os manuscritos mais antigos daquela fonte. Porque todas as obras antigas, o texto original se perdeu. Elas foram perdidas, né? Então, o que nós temos é a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Você vê, por exemplo, a Bíblia, os manuscritos mais antigos da Bíblia, se não me falha a memória, são do século III, final do III, início do século IV. Então, já tem aí mais de 400 anos de cópia. Então, obras de Platão, de Aristóteles, eu tenho lido muito Aristóteles agora, eu vou lá ver na edição, normalmente, as cópias mais antigas das obras clássicas são do período carolíngio, séculos 8 e 9, ou seja, mais de 1000 anos, 1300 anos de cópias. E aí a função do filólogo é reunir todas as cópias, comparar todos os textos, para tentar descobrir qual deve ter sido o texto original. Porque, às vezes, acontecia do copista escrever casa e outro, acidentalmente, escrever cama. Entendi. Por exemplo, errar uma letra, né? E aí a função do filólogo contemporâneo, do filólogo principalmente do século XIX para cá, né, é ver, olha, qual é o texto original, o autor escreveu casa ou cama? Pela frase, pelo que está sendo dito aqui, é casa. E aí ele coloca lá, na edição que nós compramos, depois, edição crítica, casa. Aí ele coloca na nota assim, ó, no manuscrito J é cama, no manuscrito C é coisa, e assim por diante. Mas pelo texto é casa. Livro primário é assim. Entendi. Essa é a forma. Vou dar um exemplo aqui, peraí, vou te dar um exemplo prático, porque isso é importante. Uhum. Aqui, por acaso, essa minha última ida ao Velho Mundo, eu comprei as Epístolas de São Jerônimo, né, da Biblioteca de Autores Cristianos, BAC, BAC, lá de Madrid, que é uma grande editora que publica documentos relacionados à Igreja Católica. Então, essa edição aqui da BAC, por exemplo, as boas edições, elas são bilíngues. Do lado esquerdo, o texto original, normalmente em latim, e do lado direito, a tradução. Tá? Entendi. Tentando seguir mais ou menos linha a linha, né? Eu acho que no caso aqui de... Oi. A edição Reis, eu acho que de São Tomás de Aquino, eu acho que já é padrão vir assim também, né? Em latim e a língua que você pegou, acho que, se não me engano. Não, nesse caso, infelizmente, não existe padrão, né? Porque entendi. devido aos custos, normalmente no Brasil, não só em relação a Tomás de Aquino, tá? Mas normalmente no Brasil, por causa dos custos, as editoras publicam apenas a tradução. Então, por exemplo, peraí. Vou botar o fone. Por exemplo, olha aqui, ó. Sobre o modo de aprender. É um texto de Gilberto de Tournai. Gilberto de Tournai nasceu no início do século XIII. Tá? Foi um pregador, diretor espiritual do rei São Luís, franciscano. Então, aqui é a edição brasileira. A edição brasileira é só a tradução. Entendi. Tá? A edição espanhola, da mesma obra, é bilíngue. Latim, espanhol. Espanhol. E aí você vê a diferença de tamanho
Das duas. de um para o outro. Aqui, e tem outras coisas ainda. A edição brasileira é capa mole, a introdução é 100 vezes, 200 vezes pior que a edição espanhola. Aqui a espanhola, capa dura, tem capa, tem outra capa cinza, né? Belíssima, e a introdução é riquíssima. Essa introdução aqui tem mais de 100 páginas. De modo que há uma tradição europeia que valoriza muito mais as fontes primárias quando são publicadas, pelo menos em edição bilíngue, do que a publicada somente a tradução. Por quê? Se você publica só a tradução, você não oferece ao leitor a possibilidade de confrontar qual foi o modo que você traduziu, qual foi a sua opção de tradução. Então, você não tem como conferir, você vai confiar que o tradutor não errou. Você entrega a Deus, né? Ó, meu Deus, tomara que o tradutor aqui, ó. Não, hoje para você comprar um livro, você tem que ver muito o tradutor e até o autor para ver se você compra em determinado tema, né? Sim, é difícil hoje. Não, e no caso da fonte primária, tem vários níveis, como nós estávamos conversando sobre outro assunto. Tem a edição. A tradução é um nível, é o primeiro nível, é o nível mais baixo, é o nível pior. Tem a edição bilíngue, subiu, você foi do purgatório para a entrada do céu. E tem a fonte que é apenas o texto original. Apenas o texto original, uma edição crítica, muito bem fundamentada. Então, por exemplo, no caso medieval, tem da editora belga chamada Brepols, tem uma coleção chamada Corpus Christianorum, Documentos Cristãos, mais de 100 volumes, cada um custa $600, $700, são edições assim para a biblioteca, normalmente não se compra, você consulta na biblioteca. Então, assim, essa tradição toda que eu estou comentando aqui contigo, com vocês, isso foi a criação da Igreja Católica. Totalmente. Você vê totalmente aqui, no caso aqui, ó, Biblioteca de Autores Cristianos. Enfim. Então, as cópias dos manuscritos antigos. Volto aqui ao slide. O papel, olha, isso aqui, ó, gente, é uma maravilha, né? Um livro. Papel, você fecha, coloca embaixo do braço e vai. No mundo antigo, não existia. No mundo antigo, o que existia eram papiros, você abre papiro para ler, ou tábuas de cera, que ainda úmida, ainda mole, ia lá o escritor com um bastãozinho, né, de metal, e ia escrevendo. Então, eram tabuinhas assim, que eram fechadas assim. Um trabalho gigantesco para guardar isso. Como é que você já imagina? Como é que você guarda papiros? Você precisa dos escaninhos. Para ocupar um livro desses essa edição, por exemplo, tem 521 páginas, do Gilberto de Tournai. Isso em papiro, você pode triplicar. E para ler, o trabalho para ler, você tem que abrir, colocar numa mesa, prender dos 4 lados, se debruçar para... Não tem nem aonde anotar. E guardar é difícil, porque o papiro também quebra a ponta com facilidade. Né? Ao passo que o livro não. O livro você é costurado. Isso aqui é uma invenção medieval também. Deixa eu mostrar. Essa costurazinha aqui. Ó. Costurar as partes. Isso tudo é invenção da Igreja Católica. Né? Você para para pensar a quantidade de coisas relacionadas à educação que a Igreja Católica estimulou, inventou, desenvolveu e difundiu no mundo inteiro. Isso é um negócio assim, estarrecedor. Aí eu fico com vontade de procurar esses professorzinhos de primeiro e segundo grau que ficam falando essas bobagens, e aí os nossos amigos aqui acabam, coitado, fica sem referência, né?
e mandar eles para aquele lugar, porque não estudaram. Isso está em todos os grandes manuais de história. Todos. Até aqui tudo bem? Eu falo muito que eu tive uma época de ateísta, né? Eu falo que se eu tivesse todo esse conhecimento que eu tinha hoje, né, lá para os meus 18, 19 anos, com certeza meu ponto de vista e minhas decisões seriam um pouco diferente. Eu falo muito isso da grande necessidade de saber sobre a verdade da história, né? E não uma história assim jogada, eu não interesso por história, eu não preciso saber do passado, entendeu? Tem muito isso hoje, né? E é perigoso. Você não sabe como é aquela frase, né? Se você não sabe o passado, como que é? Não esqueci o nome daquela frase. Está condenado a repeti-lo. Isso aí. Os erros, né? Os erros do passado. Os erros. Mas, na verdade, assim, há ainda um sentido mais profundo, Rodrigo, mais transcendente, digamos assim, o conhecimento pelo conhecimento. Conhecer é uma coisa boa. Se conhecer as coisas, descobrir as coisas, é uma atitude espiritual muito positiva. Eu vou mostrar aqui um trechinho desse amor pelo estudo, de um dos primeiros livros de pedagogia, que é o livro, o ponto 8 aqui, do Hugo de São Vito, monge católico também, e é lindo, uma passagem linda. Mas, enfim, deixa eu terminar aqui. A ordenação do tempo, a divisão do tempo em horas, né, é a invenção da igreja. A caligrafia, no mundo antigo, as letras eram grandes e as palavras eram todas coladas umas nas outras. E o leitor tinha que, ao ler em voz alta, ele, leitor, é que tinha que fazer a divisão das palavras. Então, era um esforço muito grande, além do esforço da leitura em voz alta, ele tinha um esforço mental dele separar as palavras. Eram todas coladas. O que inventa a Igreja Católica? Isso aqui. A letrinha. A letrinha, chamada minúscula carolíngia, ou seja, do período de Carlos Magno, e a separação das palavras, escritas agora dessa forma que nós escrevemos hoje, que nós digitamos hoje no computador. É muito mais fácil ler quando as palavras estão todas separadas. Imagina, Rodrigo foi para casa, tudo junto. Complicado, hein? Você que tinha... Complicado. Então, a caligrafia e a forma de escrever também é uma invenção dos monges medievais. Eu vou falar ainda do amor pelo estudo nas escolas, Hugo de São Vito e a criação das universidades. Vejam lá o que era uma biblioteca. Isso aqui é uma pintura de um livro, uma iluminura, de um códice do século VIII, que é a mais antiga cópia da Vulgata. Está lá o santo escrevendo. Vocês vão ver sempre em imagens medievais todos os religiosos católicos, normalmente, eles estão acompanhados por um livro, normalmente. Está lá sentado com os dois pés num estradozinho e está com a pena escrevendo e cercado de livros. Ali tem 2, 4, 6, 8, 9 livros, grandes livros, fechados ali no armário. A aula nas escolas religiosas normalmente era assim, que hoje na Europa você chama de aula magna. O professor chega com uma obra grande, abre, lê e comenta. E os alunos assistem e anotam. Aqui, no caso, você tem três meninos, 4 meninos ali, lendo e acompanhando a leitura do professor que está na sua cátedra. Aliás, toda a terminologia da igreja, né? Cátedra, universidade, tudo da igreja, né? Relacionado à igreja. Na Idade Média, nós vamos ver, os professores, eles tinham quase uma categoria assim,
Claro que poderiam ser religiosos. Na Universidade Medieval do século XIII, do século de Santo Tomás de Aquino, você encontra franciscanos, dominicanos e tal. Mas também poderia ter leigos. Só que os leigos professores, eles faziam voto de castidade, porque eles se casavam com a matéria, com a sua disciplina, com a sua carreira intelectual. Então, era um estágio assim, intermediário entre o civil e o religioso. É por isso que, na ascensão eu li um livro, acho que é a Ascensão das Universidades, né, que ele fala justamente que o Papa dá um tipo de status para os alunos, né, meio clérigo, né? Sim, não. E quando a universidade ganhava a chancela papal, ela recebia um status, uma publicidade tremenda, e acorriam estudantes oriundos de todas as partes da Europa, devido justamente a essa chancela papal. Quando o Papa dá o seu... Está tudo certo, pode dar aula. Né? Aqui é outra iluminura de uma aula medieval, é mais ou menos o mesmo exemplo, né? São todos religiosos, estão tonsurados, estão com a tosa aqui na coroinha, e os meninos estão lá estudando, e o professor apontando ali a passagem do livro. É uma outra iluminura. Mas antes de entrar nas universidades, o São Vítor ainda é um período pré-universitário, né? Aqui o santo está ensinando na escola de sua abadia. Essa escola dos vitorinos, ela dispunha de uma biblioteca aberta ao público. Já no século XII, início do século XII, as bibliotecas, então, têm essa possibilidade do público ir fazer consultas. Aqui é uma iluminura de um manuscrito medieval da Biblioteca de Oxford. Aí estamos ainda num ambiente estritamente religioso. Bom, antes de entrar na universidade, o que diz Hugo de São Vito? O começo da disciplina moral é a humildade, da qual existem muitos ensinamentos, 3 dos quais interessam mais ao estudante. 1. Não reputar de pouco valor nenhuma ciência e nenhum escrito. Ou seja, tem que valorizar, tem que dar valor. Você não vai menosprezar o autor só porque ele é ateu, ou porque ele é muçulmano, ou porque ele é judeu. Ele escreveu, vamos ler. 1. 2. Não ter vergonha de aprender de qualquer um. Qualquer pessoa tem algo a contribuir para o seu crescimento intelectual e espiritual, do mais humilde ao mais letrado. E 3. Não desprezar os outros depois de ter alcançado o saber. Esse terceiro... A soberba aí, hein? Sim, esse terceiro ponto eu presencio muito na UFES, dos próprios estudantes que, quando estudam assim um pouquinho, já participam de algum projeto, alguma coisa, já ficam numa arrogância danada. Acham que inventaram a pólvora. Quando estudam assim um pouquinho. Isso é muito comum na natureza humana. Bom, nem fale. O estudante prudente, portanto, ouve todos com prazer, lê tudo, não despreza escrito algum, pessoa alguma, doutrina alguma. Pede indiferentemente de todos aquilo que vê estar lhe faltando. Nem leva em conta quanto sabe, mas o quanto ignora. Aprenda de todos com prazer aquilo que você não conhece, porque a humildade pode tornar comum para você aquilo que a natureza fez próprio para cada um. Não considere vil conhecimento algum, porque todo conhecimento é bom. Se tiver tempo livre, não recuse ler algum escrito. Se você não lucra, também não perde nada, sobretudo porque não há escrito algum, creio eu, que não proponha algo agradável, se é tratado no lugar e no modo devido. E não há nenhum escrito que não contenha algo especial. Isso é... Gente, valorizar mais o conhecimento do que isso não existe.
e ainda dá conselhos morais para você aprender com o coração aberto, com disposição de conhecimento, aproveitar todo o tempo útil e ler e estudar. Isso vale para todas as épocas, para todas as culturas. Igualmente lhe convém que, quando começar a conhecer alguma coisa, não despreze os outros. Este vício da vaidade ocorre a alguns, porque olham com demasiada diligência o seu próprio conhecimento e, parecendo-lhes de ter se tornado alguma coisa, pensam que os outros não são como eles, nem nunca poderiam sê-lo, sem conhecê-los. Por isso, agora ferve o fato que alguns charlatães, gloriando-se não sei de quê, acusam professores mais velhos de ingenuidade, achando que a sabedoria nasceu com eles e morrerá com eles. Não é meu conselho imitar esse tipo de pessoas. O bom estudioso deve ser humilde e manso, afastado totalmente das preocupações vãs. Fuja dos autores de doutrinas perversas como do veneno. Aprenda a refletir longamente sobre alguma coisa antes de julgá-la. Não queira aparecer douto. Eu errei a digitação, é parecer. Não queira parecer douto, mas sê-lo. Ame os ensinamentos aprendidos dos sábios e procure tê-los sempre diante dos olhos como espelho do seu próprio rosto. Hugo de São Vítor, Didascalicon, que em grego significa coisas relativas à escola, Didascalicon, livro 3, capítulo 13, ele foi escrito em 1127. E o Didascalicon é um exemplo da pedagogia ensinada nas escolas religiosas do século XII. Grandioso isso aí. Bonito, né? Você conhecia? Eu tenho um livro de São Vítor aqui, mas eu ainda não li, está na reserva. Né? Está na lista. Está na lista. Mas eu acredito que se tivesse isso em toda escola, tivesse uma parede com essa mensagem, eu acho que seria interessante, tá? Há 2 edições do Didascalicon no Brasil, há 2 edições. E ambas, infelizmente... não, a primeira é bilíngue, latim e português. Eu agora, de cabeça, eu não estou com as edições aqui, estão em Vitória, mas é uma obra fundamental para a história da pedagogia, inclusive para as próprias pedagogas, que muitas não sabem nada, né? Não estudam nada. Aliás, infelizmente, antes de ir para a Vitória, quando eu era professor lá no Rio de Janeiro, de faculdades particulares, eu fui, inclusive, professor de cursos de pós-graduação lato sensu, de várias matérias, né? E de várias carreiras, melhor dizendo. Era professor de metodologia de pesquisa de várias carreiras, lá na Faculdade Cândido Mendes, lá no Rio de Janeiro. E, as turmas mais simpáticas e, ao mesmo tempo, as mais despreparadas, normalmente eram as turmas de pedagogia e de docência, não, era direção escolar. Também eram pedagogas de formação. Que gerencia a escola. Exatamente. Normalmente, os cursos de pedagogia no Brasil, eles têm uma intensidade de leitura muito baixa. Né? Notadamente, são mais pedagogias contemporâneas que são estudadas, Paulo Freire, Vygotsky, Salviani. Sim. Eu conheci eu li essa charopada toda, né? Até para o meu curso de graduação, para poder tirar 10 lá com as minhas professoras pedagogas. Mas, é um nível muito baixo. Inclusive, você percebe isso na própria redação, nos erros Sim. gramaticais desses cursos. E eu já tinha consciência desse universo, da pobreza desse universo, muito antes de ir para a Federal do Espírito Santo. Lá eu só me certifiquei, né, que eu conheci muitos doutores do para mim fazer, me gostar, me querer, analfabetos. Sim. Gente com doutorado e analfabeta, que fez não sei como
a sua carreira. Mas antes de entrar nas universidades, vocês estão vendo aqui o site? Então, aqui, publicações, livros. Aqui vocês vão ver um elenco dos meus livros publicados, alguns em parceria, alguns livros próprios, algumas coletâneas, né? E lá mais abaixo, descendo aqui, ó, vocês vão ver esse livrinho aqui publicado na Costa Rica, que se chama Os Clássicos que Criam Clássicos, Los Clássicos que Hacen Clássicos. Foi publicado na Costa Rica em 2013. Se vocês clicarem aqui, ó, bom, quem quiser comprar o livro impresso mesmo, é aqui. Mas aqui, caso não queira comprar o papel, democraticamente eu ofereço que o leitor interessado baixe o arquivo em PDF. E nesse trabalho, os clássicos que hacen clássicos, os clássicos que criam clássicos, a importância dos clássicos e da tradição clássica na configuração do cânon da cultura medieval. Tem um item aqui desse trabalho. Importância. O tamanho da letra tá bom? Tá bom. Cadernos de História Universal, editora da Universidade de Costa Rica e tal. Tem lá um item, deixa eu avançar, que é justamente sobre o Renascimento Carolíngio, em que eu comento um pouquinho da difusão das escolas, porque foi no Renascimento Carolíngio que a Igreja Católica começou muito lentamente a disseminar essas escolas, inicialmente, óbvio, ligada aos mosteiros. Eu vou fazer uma tradução aqui de primeira, né? Sim. Qualquer errinho, depois vocês anotem para procurar. Eu vou ler e comentar, tá? Só esse item. Ok. Esses períodos culturais incluídos, postos na Idade Média e que foram influenciados pela cultura antiga, são conhecidos na historiografia como renascimentos. Tem vários. Ou seja, não existiu na história só o renascimento italiano lá do Michelangelo e tal. Não. Entendi. A Europa conheceu vários renascimentos. Legal. Renascimento nortúmbrio, séculos 7 e 8. Carolíngio, séculos 8 e 9. Renascimento otoniano, século 10. E renascimento do século 12. Por exemplo, eu botei a bibliografia aqui na nota, né? Eu vou pular as notas. Por exemplo, o Renascimento Carolíngio, precisamente por ser um renascimento, teve uma grande admiração pelos modelos antigos que aqueles estudiosos e copistas do Palácio Imperial tratavam de imitar e assimilar. Eles consideravam os textos antigos protótipos de perfeição literária, inclusive retórica e dialética. Por isso, o historiador da filosofia Guilherme Freire chegou a afirmar que os carolíngios anteciparam os humanistas como Petrarca, humanistas lá do século XIV, né, em sua paixão por buscar e colecionar manuscritos antigos de autores pagãos e dos santos padres. Cito: por formar bibliotecas, eles anteciparam os humanistas, por formar bibliotecas e fazer coleções de manuais, extratos, seleções. Seleções tipo assim, são pequenas, são coleções de pequenas coisas, né? Como hoje ainda existe a revista Seleções da Reader's Digest, né? Seleções e florilégios. Tem aqui uma nota, a nota 41, que é sobre... tratavam de imitar e assimilar. Nota 41. Por sua parte, os autores pagãos
não foram deixados de lado. Com efeito, as bibliotecas monásticas da Inglaterra e da França ficaram cheias de textos latinos clássicos ou procedentes da produção feita por volta de 800 personalidades da cultura europeia. Assim, por exemplo, a retórica era aprendida somente com o estudo de escritores clássicos. Isso no século VIII, hein? Destacavam-se Virgílio e Terêncio, que estavam presentes em todas as bibliotecas, e um pouco menos Ovídio, Horácio, Estácio e Marcial. Isso é uma informação retirada do livro Javier García Turza, A Transmissão Cultural Espanhola e o Renascimento Carolíngio. É um artigo que está no livro A Educação na Idade Média, 10ª Semana de Estudos Medievais, Logronho, Instituto de Estudos Riojanos, 2000, página 19. Só vou citar essa, tá? Sim, não, tranquilo. Bom, a gente... Fala. Não, na semana passada, a gente falou sobre os monges copistas, né? Os monges na Idade Média, e não só foi a escrita, né? Nós falamos sobre a criação de gado, agricultura, sobre mudança de terrenos, falamos também sobre sistema hidráulico. Eu falei, gente, eu não sabia sobre isso. Não. Entendeu? É incrível quando a gente começa a estudar a história, e é apaixonante. Vou ser sincero com você. Cada vez mais que eu estudo a história medieval, eu ainda não cheguei tanto, né? Mas eu fico apaixonado. O mais engraçado é que, ao contrário do que as pedagogas ensinam, que aprender é um processo lúdico, e você aprende brincando, blá, 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 pelo contrário, né? Aprender exige um esforço danado, e, além disso, depois que você aprende um pouco, você fica melancólico por 2 motivos. Primeiro, porque você descobre que não sabe nada, que você vai morrer sem conseguir saber tudo. E, segundo, você fica triste. Não, são 3 motivos. Por isso, primeiro. Segundo, você fica triste porque você vê que ninguém mais se interessa por aquilo que você está estudando, então você não tem com quem conversar. Então, a solidão aumenta, porque quanto mais você estuda, o seu círculo de pessoas com que você troca informações vai diminuindo, a menos que você queira falar de safadeza, futebol, ou cerveja, ou alguma bobagem, novela, ou alguma bobagem. Então, você vai ficando mais solitário. E a terceira coisa é que você descobre como você teve professores burros, professores que não estudaram nada. Então, assim, é um processo de gradativo entristecimento do mundo, o processo da educação. É exatamente o contrário do que você aprende quando você vai se tornar professor. Você faz aquelas matérias pedagógicas, né? Falam que você tem que aprender brincando, que a educação é um processo lúdico, que você ensina matemática. Eu tive um colega professor de matemática que, para ficar bem com a chefe pedagoga de uma escola, que eu trabalhei lá no Rio, ele, uma vez na reunião lá reunião da coordenadora, né? Coordenação pedagógica, ele para agradar a chefe pedagoga, que era analfabeta, ele falou assim: olha, eu estou muito feliz, os meus alunos hoje da turma, eles aprenderam hoje matemática, eu levei hoje eles para o recreio, aí eu ensinei matemática ali na quadra de futebol. Eu olhei para a cara dele assim, né? Era meu primeiro emprego, hein? Meu primeiro emprego em escola. Eu olhei para ele, baixei a cabeça com vontade de rir, né? Aí, depois, quando acabou, aí a chefe pedagoga achou o máximo, né? Nossa, olha só, eis um excelente exemplo de pedagogia moderna, blá, blá, blá. Acabou a reunião, eu cheguei para ele e falei: ô, Coisinha, vem cá, como é que foi isso? Aí ele fez assim: Ricardo, falei só para agradar, não quero perder meu emprego. Eles não aprenderam nada. Eu falei: nossa senhora, é assim? Você tem que dizer que os meninos ficaram ali encantados. Olha só que maravilha e tal. Nada. Estudar, você arranca cabelo com pinça, para estudar outra língua, para comparar as informações, descobrir. Dá muito trabalho. Mas deixa eu terminar aqui o parágrafo. Termina aí.
Vou voltar. O historiador da filosofia Guilherme Fraile chegou a afirmar que os carolíngios anteciparam os humanistas como Petrarca em sua paixão por buscar e colecionar manuscritos antigos de autores pagãos e dos santos padres, e também por formar bibliotecas e fazer coleções de manuais, extratos, seleções e floриlégios. Se ninguém sabe o que é um florilégio, nota 42. Ó. O florilégio é uma coleção de extratos de matérias literárias. Tá? Ou seja, você pega um trecho de um poema e copia num livro. Entendi. Tá? E que não dissimulavam uma alegria quase infantil ao colocarem-se em contato com os modelos da antiguidade. Relembremos a paixão do mesmo Petrarca em colecionar textos antigos e sua admiração por Santo Agostinho e os pensadores cristãos. Tá? Não vou ler a nota. Bem, os carolíngios conheciam muito bem Cícero e Virgílio. Já no século VI, Isidoro de Sevilha os conhecia, mas, sobretudo, os escritores romanos e pagãos dos séculos III e IV, como Hélio Donato, morto em 350, e suas obras Arte Menor e Arte Maior, Prisciano de Cesareia, morto em 500, e as instituições gramaticais. Vê organograma 1. No entanto, devido às péssimas condições sociais na Europa de meados do século VIII, não restava quase nada da herança grega nos tempos dos carolíngios, mas o nome Atenas era uma sólida referência do mundo clássico, como se pode comprovar nesse extrato de uma carta de Alcuino de York, professor de gramática, ao imperador Carlos Magno. Isso aí é documento de época. Se muitos se inteirassem de vossas intenções, formar-se-ia na França uma nova Atenas. O que eu estou dizendo com isso? Uma Atenas mais formosa que a antiga, porque a nossa Atenas, enobrecida pela educação do Cristo, ultrapassaria toda a sabedoria da academia ateniense. A antiga não tinha como professores mais que os discípulos de Platão, ou seja, lendo ao contrário, a academia antiga só tinha como professores discípulos de Platão. E assim, formada nas 7 artes liberais, e mesmo assim ela não deixou de resplandecer. Mas a nossa Atenas estaria dotada, além disso, da plenitude septiforme do Espírito Santo e ultrapassaria toda a dignidade da sabedoria secular. Isso é uma carta 170. Como se percebe nessa passagem da carta de Alcuino, o apreço pelos clássicos da antiguidade era muito real no mundo carolíngio do século IX. Inclusive, na Academia do Palácio, os intelectuais que pelo imperador foram reunidos para a educação, para ensinar, demonstraram o seu apreço, diminuindo as regras de convivência com a adoção de pseudônimos latinos, cristãos e gregos em suas cartas. Por exemplo, o imperador Carlos Magno assinava como Davi ou Salomão. Ele assinava a carta dele como Davi. Alcuino assinava como Horácio Flaco. O professor Paulino de Aquileia assinava como Timóteo. E Teodulfo de Orleans, um bispo, assinava como Píndaro. Ou seja, eles passaram a trocar cartas uns com os outros, cada um assinando uma referência do mundo antigo. Entendi. De todos os modos, conseguindo ou não seus intentos pedagógicos de Carlos Magno expressos em várias de suas leis, a abertura de escolas para receber não só filhos de escravos, mas também filhos livres para a educação do saltério, solfejo, canto, cômputo eclesiástico e gramática, Carlos Magno baixou leis. Vejam o que eu estou lendo, hein? O imperador baixou leis, sendo orientado por professores da Igreja Católica, baixou leis para a abertura de escolas para que recebessem
também filhos livres, porque a Igreja Católica enfatizava nas escolas a admissão de filhos de escravos. A Igreja Católica se preocupava com a educação dos escravos, que ainda existiam escravos, né? Escravos e servos. E aí Carlos Magno, preocupado, falou assim, olha, pelo amor de Deus, vamos abrir escola também para os nobres. Exatamente o contrário. Isso é uma lei de Carlos Magno. Essa eu acho que vocês não conheciam. Eu conheci, não. O fato é que o culto à antiguidade do Renascimento carolíngio resultou no nascimento da Europa. Isto é, na ideia de Europa. Expressão conceitual com a qual aqui eu relembro o título de um grande livro de história medieval escrito por Roberto S. Lopes. Aqui eu coloquei a cronologia dos escritores preocupados com a educação, quando nasceram, quando morreram e tal. E eu quero aqui mais uma iluminura que está em preto e branco, né? Lucas escrevendo, né? E aqui mais à frente, na página, a partir da página 20, vocês vão poder ler, é só vocês baixarem esse livro disponível no meu site, é como as escolas foram pouco a pouco sendo disseminadas pela Europa, graças à iniciativa da Igreja Católica. Tá? Sevilha, Saragoça, Toledo, está tudo aqui, tá, gente? Bolonha, França, né? Tudo aí. E disponível para vocês, de acordo lá na minha página, no Livros Publicados. Eu agora vou voltar para o slide. Você me ensinou aqui direitinho, eu já aprendi. Ó. Apresentação de slides. Compartilhar. Pronto. Criação das universidades. Você vê que o método é o mesmo. Professor na cátedra, ensinando, Isso. lendo, falando, e os alunos lá copiando e escrevendo. Sim. Tá? Bom, quais são as primeiras universidades na Europa? Olha lá, gente. Como é que você pode dizer que esse período foi um período de ignorância se a ideia de universidade, as universidades nasceram na Idade Média? É de uma ignorância atroz desses professores. Tá? Vamos lá. Eu faço questão de ler, porque dá tristeza mesmo. Lá em cima, na Inglaterra, Oxford e Cambridge, universidades que rivalizavam, inclusive, entre si para receber estudantes. Descendo, Paris, Orleans, Angers, Toulouse, Montpellier, famosa Universidade de Medicina, na Península Ibérica, Palença, Valladolid, Salamanca, Lisboa e Sevilha. Indo lá para a Itália, Vercelli, Piacenza, Reggio, Vicência, Pádua, Bolonha, famosa Universidade de Direito, Arezzo, Siena, Roma, famosa, Nápoles e Salerno. Essas são as primeiras universidades criadas na Idade Média. E, aliás, elas existem até hoje. Até hoje estão entre as melhores universidades do mundo. Do mundo. Todas criadas pela Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos lá as datas. Bolonha, em 1089, e recebeu o título de universidade somente em 1317. Era famosa pelo curso de Direito. Oxford, nesse período, 1096 a 1167, foi o estabelecimento. Paris, famosa pelo curso de Teologia. Modena, Vicenza, 1204, Cambridge, por volta de 1208, Palência, foi a universidade precursora de Valladolid, Teologia e Artes. Salamanca, a primeira a ter o título de universidade, famosa pelo curso de Direito. Está escurecendo aqui, ó.
Eu tenho que pegar uma luz aqui. Vou acender aqui, vou acender ali a luz. Você pode continuar a leitura devagarzinho? Sim, sim. Pádua, Itália, né, no século de 1223, né, o direito e teologia, né. Nápoles, Itália, 1224, a mais antiga universidade laica do mundo. Toulouse, França, 1229, medicina, teologia, direito e arte. Valladolid, Espanha, 1240. Múrcia, Espanha, 1272. Coimbra, 1290, dava aula de arte, direito e medicina. Lérida, Espanha, 1300. Perugia, Itália, 1308. Né? O interessante nas universidades era a disputa, né? Eles tinham certos insultos, né? Os ingleses, eles falavam que eram beberrões e etc., né? E diziam também que os parisenses, os estudantes parisenses, eram meio afeminados, assim dizendo, por utilizarem odornos de mulheres, né? E o mais incrível é que eu vi no livro que falando que os alemães, né, no meio do almoço, das refeições, eram obscenos e violentos. Eu olho os alemães hoje e falo, não é. Não é esses alemães que a gente está falando. Porque é impossível ser esses estudantes alemães que falam no livro de história. Mas pode continuar, professor. Fique à vontade. 16 universidades criadas na Idade Média. Vou dar só um simples exemplo aqui. A de Salamanca, no ano retrasado, a minha filha ela conseguiu uma bolsa pela Universidade de Juiz de Fora, ela faz Direito. E a universidade ofereceu 2 bolsas para estudar na Europa. Legal. No curso de Direito, né? Então, o estudante podia escolher lá um elenco de universidades. E ela queria melhorar o espanhol dela, que o inglês dela já é excelente. E Direito, né? Na hora, ela estava em dúvida entre, eu não lembro agora qual, mas eu falei, olha, Salamanca. Salamanca, por ter o curso de Direito fundado em 1218, acabou criando uma tradição filológica na Espanha, em que até hoje o espanhol falado em Salamanca é considerado o espanhol mais bonito e mais correto de toda a Espanha, por causa do curso de Direito medieval. Dessas universidades que você leu, a única que não era que não foi uma iniciativa da Igreja Católica foi a de Nápoles. A de Nápoles, a mais antiga universidade laica do mundo, porque foi criada por Frederico II, pelo imperador Frederico II, que, aliás, foi excomungado umas 2 ou 3 vezes. Caramba. Mas, de resto, todas as outras receberam o selo. E isso fez com que, aí eu mostro esse outro mapa, com que surgissem cidades universitárias. Cidades universitárias as quais circulavam, transitavam, não, elas usar um termo de astronomia, quando o astro dá a volta, né, a lua dá a volta, ela circundavam, né, as universidades. Por exemplo, no caso aí do Espírito Santo, Vitória é, em boa parte, uma cidade universitária. Porque quando a UFES está fechada, férias e tal, Vitória fica uma cidade, assim, morta. Eu não digo morta, mas você não vê muita gente na rua. Sim, sim. De fato, não vê. É uma cidade que pulsa, inclusive o comércio ao redor ali, né, tem muitos apartamentos para alugar, muitas kitnets e tal, e eu vejo muito nos finais de semana, sexta-feira, aquela garotada já com a sua maleta, né, saindo para a rodoviária, para viajar, para ir embora.
Então, isso é uma tradição também nascida da Igreja Católica. Eu trouxe só 2 exemplos para vocês verem, ó, de Bolonha, à esquerda, famosa pelo curso de Direito, e na Espanha, a de Salamanca, a entrada ali da universidade. Essa entrada ali, toda decorada, é uma entrada renascentista. Atrás dela, por dentro do prédio, que está a entrada medieval, que é muito mais simples, é muito menos rebuscada. Então, assim, com esse pequeno panorama que eu dei para vocês, dá para se ter uma ideia do desconhecimento, para falar aqui de um modo polido, do profundo desconhecimento que boa parte dos professores que lecionam nas nossas escolas e, por sua vez, aprendem nas universidades particulares e federais, um desconhecimento muito grande em relação às raízes mais profundas da nossa história ocidental. História essa que, sem a Igreja Católica, olha, você ia ter que pensar um outro mundo, e do ponto de vista da educação, eu não creio que haja alguém que vai dizer que a ideia de universidade, de receber pessoas de diferentes estratos sociais, de diferentes lugares, para juntas estudarem uma determinada carreira profissional e, no final, receberem um diploma, se formarem e terem a possibilidade de exercer esse ofício, como médicos, advogados, teólogos, arquitetos, engenheiros, isso é uma ideia absolutamente maravilhosa e uma criação muito genuína e bela da Igreja Católica no coração da Idade Média. No coração da Idade Média. Então, o aluno que está lá sentado na faculdade, no banco lá escolar da universidade, que faz seu TCC, depois faz mestrado, doutorado, aí tem que apresentar uma tese diante de uma banca. Tudo isso, toda essa estrutura foi criada na Idade Média com um incentivo da Igreja Católica e dos papas medievais. Sem isso, o Ocidente seria bem mais pobre. Eu lembro na minha época de ateu que a gente tinha um máximo, né? Que se não fosse a Igreja Católica e a Idade das Trevas, nós estaríamos colonizando outros planetas, né? Hoje eu acredito é o contrário, né? Se a Igreja Católica tivesse continuado o seu legado educacional, os jesuítas tivessem continuado, provavelmente nós já estávamos bem longe à frente, né? E não só isso, professor, eu vejo que a Igreja não segregou, igual a gente falou, não segregou o conhecimento. Você é pagão, você fica para lá e eu para cá. Não, ela transformou tudo, cristianizou tudo, falou, olha, isso aqui é bom para a humanidade. Isso aqui vai ser bom para o homem aqui nessa terra. Entendeu? Isso que eu acho mais incrível, né? E as pessoas não percebem esse legado, esse dom que ela teve, né? Essa persistência. Na verdade, não é nem que não percebam, elas simplesmente não foram devidamente instruídas por esses professores que mantêm essa preservação da ignorância, do desconhecimento do passado. Às vezes por má fé, por terem uma antipatia, um preconceito em relação à religião, e mais particularmente em relação à própria Igreja Católica, e também, às vezes, por simplesmente não terem estudado devidamente naquele semestre em que foi ensinada a Idade Média. Ou, às vezes, é uma mistura de ambas, né? Sim. Eu me recordo, lá na UFS, eu tenho muitas histórias tristes sobre a repetição, a reiterada ignorância difundida por professores, o preconceito quando um aluno resolve estudar algum tema desses, que envolve ou a Idade Média, ou a Igreja Católica, ou alguma coisa assim desse período, não só na história era muito pesado, né? Sim, certa vez, você falou aí na questão hidráulica dos monges, do desenvolvimento das técnicas agrícolas e tal, e uma vez um professor colega meu,
entrou na minha sala, jogou assim um livro, né? Uhum. Em cima da minha mesa. Disse, olha, aí eu peguei o livro, o título era Revolução Industrial na Idade Média, um livrinho Sim, sim. de um autor inglês, escrito na década de 60. Jogou assim, olha, como eu sei que não houve Revolução Industrial na Idade Média, eu nem li, então pode ficar para você. Caramba. Foi embora e saiu da sala. Aí eu olhei, saiu, foi embora. Aí eu olhei e falei, nossa, obrigado. Agradeci e comecei a ler. Olha, essa, eu não vou contar o conteúdo do livro, aliás, eu citei já esse livro em vários trabalhos, o que ele entende por Revolução Industrial, a Revolução Agrícola, várias coisas. Mas, assim, não é nem o conteúdo do livro em si, mas o gesto do professor de assim, eu não li e não gostei. Um outro que dividia a sala comigo, uma vez eu chego na sala, tinha um dicionário jogado no lixo. Tá doido. Aí eu olhei e falei, professor, esse dicionário está no lixo. Aí ele falou assim, eu joguei, tá velho. Ué? Realmente estava assim, com a capa já quase caindo, né? Aí na hora eu fiquei tão chocado, um doutor jogando um dicionário fora. Eu falei assim, mas eu me segurei, eu estava lá no início, 2001. Aí eu olhei e falei assim, professor, posso pegar para mim? Ele me olhou com a cara de desprezo profundo. Pode pegar. Aí eu peguei a capa que tinha, quando ele jogou assim na lixeira, a capa tinha terminado de cair. Sim. Aí remendei, colei, passei, sei lá, fita crepe e usei muito o dicionário. Então, assim, é esse ambiente que faz bullying no Brasil com quem gosta de estudar, que tem preconceito em relação a determinado tipo de estudo. E veja o que disse Hugo de São Vítor, o monge católico lá atrás. A diferença de calibre. Lá no século XI, o cara falou, olha, estuda, qualquer coisa, é interessante, não está fazendo nada, vai pegar um livro, você vai gostar, não existe conhecimento que seja inútil, tudo vale a pena e tal. Olha o que ajudou. Quando você pensa assim, no século XIII surgem tantas universidades, aquilo não caiu de paraquedas. Sim, no meio de Marte, de repente, Catapimba, 30 universidades. Não, aquilo foi um processo lento de maturação daquelas escolas. Entende? E aí, no século XX, no século XXI, no Brasil, você se deparar dentro de uma universidade com professores fazendo bullying, se regozijando porque não querem saber, entendeu? E fazendo, inclusive, assédio moral com alunos que estão interessados em estudar alguma coisa que não esteja no seu horizonte ideológico, isso é de uma tristeza, isso mostra que, olha, tão cedo, infelizmente, o Brasil não vai sair dessa condição, não. Vamos continuar terceiro mundo durante muito tempo. Eu tive essa noção quando estudei a história do Brasil, né? E aí eu falei com um colega meu, eu falei, olha, eu vou pegar o livro agora de As Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, né? E é principal você estudar a história do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda. E aí ele falou, não, eu não leio esse aí, porque ele é um dos fundadores do PT, ele é à esquerda. Aí eu falei, mas, gente, né? Você tem que ler, ver o que o cara nos disse, e depois você tira isso que você não gosta, né? Entendeu? Então, você fez história? Eu ainda não, estou a fim de fazer. Eu ainda não fiz, mas estou muito a fim de fazer. Né? E eu sou um leigo, professor. Eu sou um leigo que começou a ler. Né? Duvidei dessas questões e eu queria saber, eu falo muito, né? Onde eu estou no universo? Eu sou Rodrigo, moro em Linhares, Espírito Santo, Brasil. De onde surgiu o Brasil, né? Isso que eu queria saber, né? E aí eu chego lá nas colonizações, etc. Estou chegando na Idade Média, relaxa. Estou chegando. Estou nas colonizações ainda. Mas, professor, muito bem. Vamos encerrar aqui, né? Porque já foi mais de 1 hora.
Eu só tenho a Já? agradecer. Já, foi mais de uma hora. Eu só tenho a Olha, agradecer quase a você. duas, quase duas. Quase 2 horas. Eu só tenho a agradecer ao senhor. Quando eu convidei, eu falei, não, ele não vai aceitar. É um grupo, né? Você teve a gentileza de aceitar, né? Eu tenho certeza que essa live foi muito interessante para muitas pessoas, né? Eu dedico todo o sucesso na carreira do senhor, eu vou estar acompanhando. O livro, né? Eu fui buscar o livro A Visões da Idade Média, eu não consegui, cara. Acho que está esgotado, né? Esgotou Tem, agora. rapaz, então quer dizer que o negócio tá bom, então, hein? Agora que eu vou Na comprar mesmo. verdade, eu sempre... É incrível, né? A internet me libertou da escravidão lá que eu... Se não houvesse internet, eu te confesso que eu estaria enterrado vivo. Ah, Porque no ambiente de trabalho, é nesse complicado, ambiente que hein? tem professor que joga dicionário fora, professor que se desfaz de livros sem ter lido. Eu não tenho realmente nada a dizer para essas pessoas, não tenho nada a compartilhar, porque, de fato, vocês podem ver, todo o meu trabalho está aí disponível no site, e já são mais de 20 livros publicados, mais de 100 artigos, todos disponíveis online, enfim, a internet foi a minha Mudou, né? carta de alforria para amenizar a minha solidão, e eu só tenho a agradecer também o convite. Eu acho que não só eu faço por prazer, também como me sinto na obrigação como funcionário público. Quando eu recebo convites, um prazer. Preparo o que é possível falar num espaço de tempo curto e indico, como fiz agora com vocês, aqui nesse caso, por exemplo, o livro Os Clássicos que Hacen Clássicos. Eu estou compartilhando o meu computador, né? Sim, tá compartilhando a página. Então, caso vocês encontrem alguma palavra, hoje em dia, olha, a internet é uma coisa tão maravilhosa, vejam aqui. Caso vocês não encontrem alguma palavra que não conheçam e tal, Dicionário da Língua Espanhola, Então, disponível online, vamos ver se abre bonitinho, abre, olha lá. Não entendeu, por exemplo, eu vou clicar com o lado direito, abrir em outro link. Não entendeu alguma palavra, como qualquer bom livro em português, você precisa ter o dicionário do lado. uhum. Não, Então, esse é o principal hoje, né? Hoje você tem que ler um livro com o dicionário do lado. Hoje não tem o jeito. dicionário que o professor lá jogou fora. Né? Cânon, por exemplo, cânon. Vai lá, não sabe o que é cânon? Deixa eu sair o cabeçalho, que o cabeçalho demora a sair. Aqui, escreva aqui a palavra cânon. Ops, cânon. Olha lá, cânon. Clica ali, regra ou preceito. Catálogo ou lista, modelo de cara, tá tudo na internet. Quem não... Hoje quem quer aprender, vai aprender. Hoje eu acredito nisso. E Mas tem muito que obrigado pelo convite. Eu só queria agradecer o último agradecimento por este livro aqui. O Impressões. Eu gostei muito daquela noção de Deus, tanto de Aristóteles como Platão, porque eu tinha a mesma noção. Eu pensava que os dois acreditavam no mesmo jeito. Agradeço imensamente sobre isso, tá? Me ajudou muito isso aqui. Esse texto tem uma história, todos os meus trabalhos têm uma história por trás, né? Esse texto, na época eu lecionava lá para o curso de filosofia da UFES. Eu fui emprestado durante um tempo para esse curso, porque eu havia sofrido um infarto cerebral lá no curso de História por causa dos problemas praticamente semanais que eles... as cascas de banana que me eram arremessadas. Sim, fiquei sabendo disso aí. E então, depois de mais ou menos um ano de recuperação, fisioterapia e mais para voltar a andar e movimentar o corpo, eu fui emprestado
ao curso de filosofia, porque o meu doutorado foi sobre um filósofo medieval, já tinha já uma proximidade, eles estavam a ponto de abrir a pós-graduação, me convidaram e tal, de filosofia. E aí fui me preparar para ensinar Uau. filosofia medieval, que realmente é outra. E aí fiquei muito perplexo quando constatei lá no curso de filosofia os mesmos preconceitos que eu via no curso de história em relação à filosofia medieval. Uhum. E aí descobri que era por causa da religiosidade dos filósofos medievais, aquele mesmo problema, Igreja Católica e tal. Só que quando eu comecei a ler os textos clássicos, Platão principalmente, eu falei, olha, eu acho que devem estar ensinando Platão errado, porque ali a filosofia é meditação da morte, a alma, é uma filosofia com um fundo teológico muito forte. E depois fui ler Aristóteles, a metafísica, fui ler os autores clássicos, Sêneca e tal. A base religiosa é muito forte. É muito grande, muito forte. Muito forte. Eu fiquei assim, né? E aí fui ver, lá era ensinado Platão assim, totalmente desvinculado da sua filosofia. E aí me convidaram, acabei escrevendo aquele trabalho. Tem muita gente que gosta, curiosamente, né? Sensacional. Mas muito legal você ter... Me lembrou agora um monte de histórias tristes lá também, de preconceitos em relação... Não, mas como eu te disse, assim, a educação, ela tem, quando é realmente educação, ela tem uma capacidade de te separar da plebe ignária, no caso aí dos doutores analfabetos, que é o meu ambiente, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a sua solidão, como eu disse, fica elevadíssima, te dá um nível assim de, caramba, como é que aquele professor está ensinando Platão desse jeito, rapaz? Mas que coisa, cara! Entendeu? Então, mas olha, eu gostei muito de escrever esse texto sobre o Deus na filosofia clássica. Muito obrigado. Professor, vamos terminar por aqui, porque eu acho que você já está saturado também. Muito obrigado. Só tem a última notícia do grupo, né? Que no próximo sábado, né, vai ser o capítulo número 5, A Igreja e a Ciência. É um capítulo muito grande. Temos muitos padres, muitos monges, muitos beneditinos na criação da ciência e também a diferença de ciência, né, que a gente vai explicar. Muito obrigado a todos. Tenham uma excelente noite. Obrigado, professor. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau, gente. Falou.